Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula de função logarítmica. No encontro de hoje, nós vamos estudar como construir e as características do gráfico da função logarítmica. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Luiz Antônio aqui do CPTEC. O gráfico da função logarítmica, definida por f de x igual a log de x na base A, sendo essa base A positiva e diferente de 1, possui as seguintes características. O gráfico está todo à direita do eixo y, ou seja, os valores de x serão sempre maiores que zero. Isso é até uma condição para que o logaritmo exista, né? O logaritmando aqui, ó, x tem que ser positivo. Uma outra informação, o gráfico sempre vai interceptar o eixo x no ponto de abscissa 1, pois log de 1 na base A nós sabemos que é zero, uma propriedade muito importante dos logaritmos. Isso para toda base A, claro, não é? Diferente de 1, positivo. Se o A, ou seja, se a base for maior que 1, a função é uma função crescente. Agora, se essa base estiver entre 0 e 1, a função será uma função decrescente. Vou te mostrar um exemplo aqui na outra tela. Então, observe a construção do gráfico de uma função logarítmica f de x igual a log de x na base A, sendo essa base A entre 0 e 1. Seja a função f de x igual a log de x na base 1/3. Então, a base do logaritmo é 1/3. 1/3 é positivo, porém, 1/3 é menor que 1. Então, observe bem o gráfico dessa função. O gráfico é essa linha em azul que você está vendo. Observe que quando x é 1/9, o valor de y é 2. Para x igual a 1/3, o valor de y é 1. Para x igual a 1, o valor de y é 0. Quando x é 3, y é menos 1. Quando x é 9, o y é menos 2. Então, nós temos os pontos associados aqui. Ó. Para x3, y menos 1. Para x9, o y menos 2. Para x igual a 1, o y é 0. Para x igual a 1/3, tá vendo aqui, ó, 1/3, o x é 1, e para x igual ao 9, o y é 2. Portanto, esse gráfico ele é decrescente. A gente consegue observar isso no gráfico, é claro, mas nós também já tínhamos essa informação por causa da nossa base. A nossa base sendo menor que 1, o gráfico é decrescente. Vejamos um exemplo agora de função logarítmica onde o gráfico é crescente. Considere a função f de x igual a log de x na base 3. Então, a base do nosso logaritmo é 3 e 3 é maior que 1. Tá vendo? Toda vez que isso acontece, que a base do logaritmo for maior que 1, o gráfico é crescente. Observe os pares ordenados. Quando x é 1/9, o y é menos 2. Quando x é 1/3, o y será menos 1. Quando x é 1, o y será 0. Para x3, o y é 1. E para x9, o y é 2. Então, nós temos aqui os pares ordenados. Ó. Quando x é 3, o y é 1. Para x igual a 9, o y vai ser 2. Está aqui o pontinho, ó, os pares ordenados, tá vendo? Observe que os pontos eles vão pertencer ao gráfico da função. Para x igual a 1, temos y0. Para x igual a 1/3, está aqui 1/3, ó, o x será menos 1. E para x igual a 1/9, o y será menos 2. E nós estamos diante de um gráfico crescente. Observe que à medida que x cresce, o y também cresce. Portanto, nós temos aqui um gráfico crescente, gráfico da função logarítmica crescente. Bom, um outro exemplo aqui para você entender como construir o gráfico de uma função logarítmica. Você quer ver passo a passo, né? Não quer ver o gráfico pronto, como nas telas anteriores? Vamos lá. Construir o gráfico de g de x igual a log de x na base 2. O primeiro passo é você construir uma tabelinha relacionando os valores de x e y. Vamos pegar alguns valores de x convenientes aqui para essa base 2, é claro. Então, vamos pegar os valores de x, ó. 1, 2, 4, meio e 1/4. Então, quando x for 1, o valor de y será 0. Sabemos que log de 1 em qualquer base tem como valor 0.
Quando x for 2, o y terá valor 1. Quando x for 4, o log de 4 na base 2, nós teremos 2. Quando x for meio, menos 1. E quando x for 1/4, nós teremos menos 2. E agora nós vamos construir o plano cartesiano. Aqui está o nosso plano cartesiano, coloquei aqui o eixo x e o eixo y e os valores aqui dos nossos pares ordenados. Quando o x for 1, o y é 0, portanto nós temos aqui esse ponto do nosso gráfico. Quando x2, o y será 1, então você vai relacionar aqui, a abscissa 2 é a ordenada 1. Quando x for 4, o y será 2, então nós vamos também colocar esse par ordenado aqui no nosso plano cartesiano, 4, 2. Quando x for meio, o valor de y será menos 1. Está aqui o nosso pontinho. E quando x for 1/4, está vendo 1/4 aqui pequenininho? Nós teremos que o nosso valor de y será menos 2. Então, agora nós vamos traçar a nossa curva, o nosso gráfico, passando por esses pontos aí. Então, observe que o gráfico, o esboço do gráfico ficará com esse formato aí. Então tá aí uma questão bem tranquila, passo a passo, para você conseguir construir o gráfico de uma função logarítmica. É importante demais você observar que esse gráfico ele é crescente. E por que isso acontece? O que faz o gráfico da função logarítmica ser crescente é exatamente a nossa base. A nossa base é 2, 2 é maior que 1, portanto, gráfico da função logarítmica crescente. O segredo para você aprender qualquer disciplina, aprender matemática, aprender logaritmo, é você repetir, é você assistir novamente o vídeo, fazer anotações, pegar esses exemplos, colocar numa folha de papel e refazer. Se esse vídeo foi interessante para você, se contribuiu, se agregou valor ao teu conhecimento, inscreva-se no nosso canal e dê um like. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima aula.